Irmãzinha, segura aqui. Aí, olha, vocês vão passando de uma para outra, tá certo? Cuidado para não rasgar. Aí, irmãzinha, pra cá. Aí, passa. Cuidado para não rasgar. É frágil. Não vai vir não, capacete. Aí, a sua irmãzinha pega, ela pega. Pega ali. Mas aí tem que segurar por lá. Segura aqui bem. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um colar assim. Vai lá, coleguinha, pega. Cuidado para não rasgar. Você já viu que é frágil. Aqui. Passa nela. Ela vem pra... Isso. Alguém levanta lá, por favor. Edilene vem e volta. Deixa eu pegar assim, né? Não bate não. Deixa eu ver um pedacinho segurado. Pessoas também. Vai, eu vou cabeça molhada, vai bater. Bota no seu braço. Não, bota no braço. A Natália não. Não, é a minha. Aí daí vai pra matar. Pela frente. Decorta pra mim, vá. Vai, decorta pra mim. Decorta pra mim. É aqui, ó. Aí, Eu mandei? irmão, pelo amor de Deus, você não sabe onde não. Tem uma nova ali, se eu usar qualquer coisa. Eu também mal um pouco também. Vou passar pra me pegar. Eita, Jesus. Vem, irmã. Cuidado. Tá bom, vai na roupa pra cuidado. Segura. Mulher. Vai, filho. Enrola. Ah, é só? Segura. Tá vendo? Deixa eu começar com o negócio aqui. Não passa, não. Segura aí, irmãzinha. Agora segura aí. Deixa não, passa. Quantos metros as irmãs acham que tem esse papel? 15. 30. Estica um pouquinho. Segura aí, brinca um pouquinho. É grande, né, gente? É grande. Gente, piorou. Que negócio grande desse. Eu tô achando que esse aqui é dupla face. Olha, gente. Que engraçado, né? 60 metros de papel. Tão grande, mas tão frágil. Você viu que naquele um descuidozinho, gente, faz que não. Aproveita. Tem menina. Oxe, é que é o pai gasta. Material de limpeza. Demais. Dá pra limpar. Dá pra limpar o fogão. A mesa. Eu não olho nas coisas lá. Vocês lembram que no início eu falei sobre Golias Sim. e Davi? Golias, ele era muito grande. Ele era gigante, mas ele era fraco. E Davi era pequenininho, porém era gigante em força. Golias, ele era fraco porque ele não temia a Deus, ele não tinha direcionamento. Ele se achava muito poderoso, mas ao mesmo tempo que ele era gigante, ele era fraquinho, igual esse papai dele. E ele foi derrotado com uma pedra. Né? E Davi, tão pequeno, tão frágil, tão desvalorizado, ele foi vitorioso. Aí lá, na palavra do Senhor, se você quiser abrir, Lucas 22, 27. A Thaís do vídeo pra gente. Vê o que o Senhor fala. De quem é forte e quem é fraco. Quem é grande e quem é pequeno. Será que eu sou grande? 22, 27. Será que eu sou grande ou eu sou pequena? Tem deles. Sou grande deles, né? Quando todo mundo achar, quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou? Misericórdia. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Jesus se perguntou.
não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, diga, se converter. Se converter. Fortaleça os seus irmãos. Amém. Pai, muito obrigada, Jesus, por a porção da tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és o Deus que nos prepara, o Deus que nos fortalece, continua falando conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Engraçado, né? O Senhor estava falando aqui sobre quem era o maior no reino dele. Né? E às vezes a gente se sente o menor da casa. Sempre que a gente vai no culto, né? Eu fico observando aquele irmãozinho que cuida do som. Quem está prestando atenção? Um menininho que tem lá, um Davizinho, pequenininho, que fica lá, o pastor está lá, o violão não pega, ele vai lá e bota o cabo e tira o cabo. E não pega de novo, e ele bota o cabo e tira o cabo. E se abaixa, e se enrosca. E eu fico observando, quando a gente vai no domingo de manhã, ele está lá, todo mundo sentadinho no seu chão. E ele está lá se abaixando, sentadinho no chão. Coloca cabo no microfone, tira cabo do microfone, bota no outro. E eu fico observando. E aquilo foi trazendo para mim uma reflexão. Senhor, como nós somos pequenos, né? E ao mesmo tempo, Jesus disse que aquele que quer ser maior no reino seja menor. Porque Jesus esteve entre nós e nos servia. Ele foi bênção, ele serviu, na ceia ele partia o pão, né? Ali, sentado conosco como servo. E aí o que me chamou muita atenção nessa partida é quando Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar vocês como um trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz para que eu seja bênção para o outro. Saul foi escolhido como rei por Deus. Eu fiquei pensando, Saul foi escolhido por Deus. Como que você é escolhido por Deus para ser rei e perde o seu reinado? Será que Saul perdeu o reinado porque ele se tornou descartável para Deus? Não, mas porque ele deixou que o orgulho dominasse o coração e os pensamentos dele. E ele deixou de servir para ser servido. Ele era o maior interessado em lutar pelo povo de Israel, para o povo de Israel ser liberto. Depois, a única coisa que importava para Saul era ser rei. Era ser o maior. Enquanto Davi, um pastor de ovelhas, bem simples, humilde, pequenininho, né, talvez sem muitos recursos, foi escolhido por Deus para substituir o rei de Israel, que tinha sido Saul. Então, isso traz um grande ensinamento para nós, para que a gente não deixe que o orgulho cresça no nosso coração. Eu sei que é muito difícil hoje servir a Deus, porque a própria palavra do Senhor diz que o amor de muitos esfriaria. E a gente sabe que tem esfriado. Tem momentos que a gente quer deixar mesmo o desânimo tomar conta. E depois que nós começamos essa campanha de oração de 40 dias, eu não sei se está acontecendo com vocês, mas o desânimo está vindo com tudo. Então
Então nós temos que estar preparadas, porque os ataques no reino, no mundo espiritual, está acontecendo uma guerra. E a gente não está vendo aos nossos olhos humanos. Mas existe uma guerra para eu desistir. Para a Síria, para a Valquíria. Ah, não, ora não. A irmãzinha nem quis orar. A irmãzinha nem está ligando. Ah, não, vou deixar isso para lá. Aquele é ataque espiritual quando você acorda sem vontade de levantar da sua cama. E quando nós entramos num propósito desse, aí é que vem. Você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de ir trabalhar, você não tem vontade de fazer uma comida, você não tem vontade nem de conversar com ninguém, você só quer ficar quietinho ali. É ataque espiritual. Ah, não vai dar certo não. Aí aquele marido bem trabalhoso faz uma raiva bem grande, que é para você sair da bênção e pecar e quebrar o seu propósito. Quando nós colocamos para entrar no propósito de oração, nós entramos em guerra. A gente percebe que quando Golias estava lá tentando destruir o povo, querendo ser o grandão, né? Davi chegou observando aquela situação e disse: o quê? Esse gigante está desafiando o povo de Israel, desafiando o nosso Deus, pois em nome de Deus eu vou guerrear e vou destruir. Então, quando nós entramos numa guerra espiritual, de uma campanha de oração, nós temos que ter o mesmo ímpeto, mesmo pequenos que nós somos, pequenos, mesmo diante das nossas falhas. Eu não sou nada. Eu até já pequei hoje, mas em Deus eu sou mais do que vencedora. Amém. Quantas vezes a gente começa um jejum e toma um gole de água e lembra? Meu Deus, o Senhor me perdoe, começa tudo de novo. Quem já fez isso? Pode. Começa de novo. Começa de novo. Aí você vai, agora tem que vigiar, né? Mas não vai ficar aquela coisa começando. Mas na hora que você coloca o copo de água na boca, o Espírito Santo diz na hora ali. Ei, aí você não vai terminar, não, já quebrei, tomei um gole, eu vou tomar o copo todinho. Se você tem um propósito, quando você vai num caminho, e no meio do caminho tem um buraco, tem uma pedra, você tropeça, você vai desistir? Porque você tropeçou na pedra? Não, eu não vou chegar aqui, ai meu Deus, não aguento mais não, vou voltar. Gente, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está todo o tempo ali, procurando destruir a gente. Então, se ele sabe que você está no propósito, ele vai fazer você ter vontade de pular no pescoço do filho. E aí você diz: ai meu Deus, como eu queria pegar no pescoço de fulano. Aí o Senhor diz: ó, o jejum. Ai, Senhor, me perdoa, Jesus tem misericórdia com sua pequena. Continua no propósito. Porque o nosso ímpeto humano é fazer o quê? Ah não, já pequei. Já tô com vontade de pular no pescoço da menina. Eu não vou mais. Não. Nós somos frágeis, né? Humanamente falando. Mas nós somos mais do que vencedores, nós somos fortes, porque nós temos um Deus que ora por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Amém. E Satanás está dizendo ali: ó Senhor, pega a Valquíria ali e passa ela na peneira que nem o trigo. E o Senhor ora por nós e diz: Deus, Pai, fortalece a fé de Valquíria. Aleluia. E aí Valquíria avante. Glória a Deus. Mais um passo. Cair aqui, sacode a poeira do joelho, mais uma légua. E assim nós vamos chegar no nosso final. Nós vamos chegar no final da nossa campanha de 40 dias. E nós vamos ver maridos transformados, nós vamos ver filhos libertos, Amém. Nós vamos ver relacionamentos restaurados, nós vamos ver nossas emoções reabilitadas. Porque hoje, os homens, eles são muito bombardeados na parte carnal, né? O pecado, a prostituição, o adultério, né? O orgulho, a avareza. Mas nós mulheres, hoje nós somos muito bombardeadas aqui, ó, nas nossas emoções. Hoje nós estamos muitas vezes depressivas, porque a gente está emocionalmente fadigada, cansada, esgotada. A
gente tá pior do que aquele papel, porque aquele papel ali ainda é dupla face, né, irmã? Mas tem uns papelzinhos baratinhos que não precisa nem pegar. Só você desenrolar o bichinho já desmancha. E muitas vezes nós somos desse jeito. Aí com o Senhor, com o lapidar, com a melhora, né? O Senhor dá ali um manuzinho, o Senhor vai lá, coloca o produtozinho melhor. Aí a gente vira um papel dupla face. Tem que ver que a gente tá um papelzinho dupla face, né? Bem mais fortinha. E vamos descer o nosso dia a dia. É igual essa Bíblia. Se você pegar uma página dessa Bíblia, rasga, só de fazer isso, rasga. Mas se eu juntar, será que eu rasgo? E não. Por que nós estamos reunidas nessa cantina? Porque juntas nós somos mais fortes. Porque quando eu estiver fraca, eu vou lá no grupo, irmãs, orem por mim, porque hoje eu estou só pela misericórdia. E aí nós todas, vocês todas juntas vão orar por mim. A irmã Claudinha está só o pó da rabiola. A irmã Claudinha, irmãzinhas, em nome de Jesus, ó, comigo que eu estou aqui, o inimigo está se levantando e eu estou já abrindo. E aí nós todas vamos clamar e dizer, irmãs. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará presente. E quantas mulheres nós temos no nosso grupo? Mais de 60 mulheres unidas no seu propósito. Será que nós não vamos vencer? Aí Jesus disse o quê? Orei, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então nós juntas vamos orar para que a fé da nossa irmã não desfaleça. Porque o Senhor, o Espírito Santo, ele já intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha. E aí, quando a minha fé é fortalecida, quando eu me converto, eu vou ser o quê? Fortaleza para o meu irmão. Esse propósito que nós estamos nos 40 dias é curar a nossa família, né? Mas sabe quem vai ser o maior beneficiado no final? Eu. Ainda que o meu milagre não aconteça a olho humano, mas um milagre começou em mim. E um milagre começando em mim, eu vou ter fé o suficiente para esperar o dia exato que a minha bênção vai chegar. Infelizmente, nós vivemos num mundo mau. Os dias são maus. E às vezes, algumas situações na minha vida é como um espinho na minha carne. Tem coisas na nossa vida que o espinho está lá. Paulo disse o quê? Que orou tantas vezes pedindo ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor não tirou. Porque Paulo não podia esquecer quem ele foi. E às vezes um espinho na nossa carne, que a gente não sabe que espinho era esse, Paulo, mas cada uma sabe qual é o seu espinho. Às vezes é um filho rebelde, né? Um filho que não quer escutar, um filho que não quer perdoar. Às vezes é um marido que não quer entender, que não valoriza, não dá o valor que a gente acha que merece, né? Porque eu sou filha do rei. Então, o meu valor excede a ruiz. Pode o meu marido, com suas palavras de grosseria, dizer que não. E até se deixar usar pelo inimigo, porque o diabo usou a boca de Pedro. Mas, o que importa para mim é o que o Senhor diz que eu sou. É o que o Senhor diz quem eu sou. É o que a palavra do Senhor diz quem eu sou. Então, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E não importa quem vai dizer que é o contrário. Se Satanás disser, pai, não, deixa de vir. Tu tá fazendo o que aqui? Tu esqueceu o que tu fez? Aí você diz a ele, bem lembrado, eu fiz. Ele mesmo fala, né? Quando o diabo, nosso acusador, lança para nós algo que nós fizemos, ele já está dizendo, você fez. Eis que tudo se fez. E a culpa, a gente precisa pedir a Deus para que o Senhor fortaleça a nossa fé, porque a culpa
Ela é como aquelas... Quem já assistiu filme da escravidão? E nos Estados Unidos, naquele tempo o pessoal era preso e tinha uma bola de ferro, uma corrente, uma bola de ferro. Aí ele andava e na época dos escravos eles tinham essa bola. Aquilo ali é para que se ele quisesse correr, a própria bola derrubava ele. Ele estava ali. Quando ele corresse, a derrubava. Faz exatamente isso também. Às vezes, porque eu pequei, porque eu não fui uma melhor mãe, porque eu não fui uma esposa tão dedicada, porque eu não fui como pessoa, uma boa vizinha, a culpa fica corroendo a gente e a gente não consegue se livrar. E aí o que faz? A culpa não deixa que eu avance. Porque todas as vezes que eu acordar e eu digo, meu Deus, faz um dia que bom, Senhor, obrigado, porque eu estou no mundo. Quem aqui já passou por um lugar que você já fez muita besteira? Aí você passa assim, aí vem aquela lembrança, né, daqueles. Aí você diz, obrigada, Senhor, porque eu não estou mais aqui. Porque hoje eu estou passando por uma outra coisa. É a melhor sensação do mundo. Mas aí Satanás depois diz assim, sim, mas ninguém esqueceu o que tu fez. E aí você diz a ele, eu fiz isso, não esqueceu. É para não esquecer mesmo. Para toda vez que olhar para mim, que me viram lá no fundo do poço, dizer, ó, só querendo ser alguma coisa, que agora tá tudo santinha. Mas lá atrás, fez isso e aquilo. Glória a Deus quando disser isso. Porque só se atira pedra em árvore que tem fruto. Nós não podemos deixar que a nossa fé desfaleça. Porque quando eu me converti o quê? Ontem eu mentia, hoje eu não mentia mais. Ontem eu chamava um palavrão, hoje eu não chamo mais. E se eu chamar o Espírito Santo e dizer, eu assim, eu quero deixar de falar isso. Aí você no outro dia, tudo bem, aí você tá com raiva, você... Aí o Espírito Santo diz, ai Senhor, perdoa. Daqui a pouco você não quer mais. E quando eu me converto, eu vou fortalecer a fé de quem está dentro. Ela era assim, nem é mais. E é assim que nós fortalecemos. Assim, Jesus, eu não quero coroa. Está lá na Bíblia que Jesus vai me dar uma coroa de vitória. Mas eu disse, Senhor, não quero coroa, não. Eu só queria sentar no colo de Jesus. E assim, ter uma conversa longa assim, com ele, sabe? Jesus, muito obrigada pelo que o Senhor fez. Mas, Senhor, por que aconteceu isso lá? Eu quero. Tem um monte de perguntas para fazer para Jesus quando chegar naquele grande dia. E viu aquela reflexão do poço. Estrelas no poço. Você viu? Vocês viram? Deixa eu contar um breve testemunho para vocês. Quando eu tinha 13 anos, há coisas que ficam marcadas, né? Na nossa mente. Quando eu vi aquela reflexão, eu fui reportada lá para quando eu tinha 13 anos. Olha, gente, eu já tenho uns anos para frente. Tenho 44. 31, 21, 31 anos. 31 anos. E eu estava começando a conhecer o Evangelho. Né? Uma briguinha aqui com meu coleguinha de escola, porque veio falar com Nossa Senhora. E você não fala da minha Nossa Senhora, não, seu cara sai vergonha. E era aquela briga. O nome dele era Ranieri. Ranieri era da igreja presbiteriana. Menino era errado, de vez em quando ele resolvia pregar. Naquela época, não se sabia, não tinha muita sabedoria, alguns irmãos não tinham sabedoria para falar. Então, em vez de dizer falar que Jesus é o único, né? Intercessor entre Deus e o homem, que não há intercessão a não ser através de Jesus entre Deus e nós, na terra. Não, ele metia o pau, não sabia falar, não tinha sabedoria. E eu, tome briga. Na minha cidade existe um devoto, cada cidade tem a sua, lá é o Padre Cícero. Então, ai, quem dissesse que meu padre em Padre Cícero era feio. Só faltava sair bala. E aí, eu entrava naquele conflito com ele. Um certo dia, uma menina da Igreja Universal. Eu parei
nós temos que ter muito cuidado, porque evangelizar alguém, apesar de que nós temos que falar a verdade, mas nós temos que falar a verdade em amor. Não xingando a religião de fulano, de ciclano. Nós precisamos nos converter para que a nossa fé ela venha favorecer e ela venha libertar outras pessoas, né? E a minha mãe, ela era muito violenta. Então, minha mãe tem um histórico de agressividade muito grande. Talvez a vida que ela passou, hoje eu a perdoei, para a glória de Deus. Mas na época, para mim, como adolescente, era muito difícil entender. Então eu estava dormindo num sofazinho aí, desse jeito, encostado na parede. E eu estava sonhando que eu estava no fundo de um poço. Lá no fundo do poço, igual a gente vê nos filmes, aquelas coisas, aquelas plantas, tudo cheio de lodo, eu lá embaixo. E eu olhava para cima e via só o céu. Era de dia. Eu não via a estrela, que era de dia, tudo bem. Então eu vi o céu. Daqui a pouco, eu vi quando jogaram um cipó. Igual o Tarzan. Jogaram um cipó. Aí eu... E aquela imagem aparecia assim na boca do poço. Era Jesus. O Jesus que eu conhecia, né? Cabelo grande, barbudo, olho azul. E aí eu dizia, Jesus, o Senhor veio me salvar, Jesus, o Senhor veio me tirar daqui. Jesus olhando para mim, e o cipó veio, mas o cipó não chegou até a mim, né? Só jogou o cipó. Quando eu achei que eu tinha achado a solução da minha vida, Jesus começava a ir sumindo assim nas nuvens. Aquilo foi uma experiência espiritual. Hoje eu entendo que foi, né? Jesus ia saindo, aí eu, não, Jesus, não vá não. Por favor, Jesus. Aí ele disse, calma, está já acabando. Eu acordei. Ah! Minha mãe, uma cintada na minha perna. Quando eu acordei com uma cintada nas pernas, aí eu, Jesus, o Senhor disse que já estava acabando. Meu Deus do céu, minha irmã, eu peguei uma surra tão grande nesse mundo, porque ela encontrou uma ficha de orelhão no bolso da minha casa. Minha mãe era meio descontrolada, coitada. Minha filha lá com a pizza. E eu fiquei chorando ali, quando eu apanhava, e perguntando para Jesus, Jesus, o Senhor não disse que já estava acabando? O Senhor jogou lá. Minha gente, isso ficou gravado aqui na minha mente. Hoje eu tenho 44 anos. São marcas que ficam em nós. A nossa infância, hoje quem nós somos, diz muito que nós recebemos lá atrás. Mas uma coisa eu digo para você, Jesus sara as nossas feridas. Amém. Um dia nós vamos lembrar, como eu, para a glória de Deus, eu lembro dessas cenas e não dói mais. Porque eu sei que tinha um propósito. Talvez eu precisava entender a dor de outra pessoa. Talvez eu precisava ser bênção hoje na vida de outra pessoa. E perdoar minha mãe. Porque eu acho que um desafio maior é perdoar. Porque quando você... A mãe, ela nasceu para cuidar, para acolher, para... Né? Não é isso, nessa imagem que a gente tem de mãe, né? Só que imagina uma mãe que não protege, uma mãe que espanta, uma mãe... Né? É difícil. Mas o Senhor cura. Olha, se a minha mãe faz isso comigo, é porque ela deve ter vivido uma história parecida. Então nós vamos perpetuando as dores, os traumas, as feridas. Por que nós precisamos buscar reabilitar nossas emoções? Para que isso não vire um ciclo vicioso. Eu maltrato. Agora, eu preciso escolher, não perpetuar aquela dor. Mas às vezes eu sou fraca demais. E eu acabo sem querer. Eu não fui uma mãe agressiva com os meus filhos, mas houve momentos que eu fui agressiva. E quando eu percebi que eu estava sendo, eu dizia, Jesus, me ajuda, eu não posso. O meu filho é uma bênção. Acho que ele leva umas palmadinhas, uns 5 na vida. O Carlos. Mas a Carolzinha que vai ver essa filmagem, ela me deu o trabalho, uma bênção de Deus. Mas hoje é uma grande mulher. Mas eu errei muito com a Carol. No começo, porque ela era muito rebelde
muito atrevida, queria peitar comigo. E eu, o instinto, porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, eu acabei, às vezes, pegando ela com mais energia e cheguei até machucar. E meu coração sangra quando eu lembro. Meu coração ainda dói. Já pedi perdão, ela, mãe, eu também tenho que trabalhar a senhora. Ela reconhece que ela passou do limite. Agora, o que dizer de uma criança que não faz nada disso e apanha? E muito. Não é difícil? Porque, ao contrário da Carol, assim, que me deu muito trabalho, a minha, eu era uma menina, eu tinha boca e não falava. Minha mãe, é porque ela era tão nervosa, tão estressada, que se eu derrubasse uma colher, ela metia a pega. Se quebrasse um prato, misericórdia, Jesus. E o pior que as peias de antigamente, não eram as peiazinhas que a gente dá já com pena, né? Porque a gente apanhou tanto que a gente vai dar sem botar muita força. Agora você imagina, quem é que vai sarar essas dores? Se não for Jesus. Então eu preciso hoje buscar em Deus o equilíbrio para ter uma família saudável. Eu acredito que o Senhor colocou no nosso coração, trouxe para nós essa oportunidade da gente orar pela nossa família. Para que nós fôssemos sarados e a nossa família também. Para que realmente a gente possa ter vida e vida em abundância. Porque é tão bom eu abraçar assim, minha filha, assim, ter certeza que ela me perdoou. Não é tão bom, né? Mas também, por outro lado, eu preciso abraçar a minha mãe e me perdoar, de verdade, né? Olha o desafio. Por isso que o propósito começa em nós. Para que a gente não leve isso para o caixão. Porque qual é o legado que eu vou deixar? Eu sempre digo assim, eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Porque quando eu estiver no caixão ali, e meus filhos ali, qual é o sentimento que os meus filhos vão ter? Os meus filhos vão ter o sentimento de, meu Deus, minha mãe foi maravilhosa, minha mãe foi uma grande mulher, minha mãe foi uma guerreira. Ou os meus filhos vão ter o sentimento de, graças a Deus. Ou, mesmo que não diga que eu estava descansando, eu também. Né? Ou vai pensar, por que a senhora não fez sofrer tanto? Porque a senhora não me pediu perdão antes de morrer, né? Ou porque eu não perdoei a senhora antes da senhora morrer. Então, há várias formas de que a cura aconteça. Perdoar, pedir perdão, curar a dor que está na alma. E é possível, irmão? É possível. Desde que você se livre da culpa. Eu estou contando essa história aqui do poço rindo. Mas você pensa que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, eu contava rindo? Eu contava em lágrimas. E não foi nem o começo. Contei só a pontazinha do iceberg. Mas passei muito mais. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu sou feliz porque a minha felicidade está em Cristo. Porque o meu Deus, ele foi para mim, muitas vezes o meu marido, hoje eu tenho marido, glória a Deus, mas no passado Jesus foi o meu marido, Jesus foi o meu pai, que separou da minha mãe, eu só tenho 4 anos. Jesus foi a minha mãe que fez de minha calendário já. Você nunca ouviu Deus falar. Ouviu Deus falar assim, você dizer. Quem aqui já teve alguma experiência de você ouvir e você falar? Quem já teve? Meu irmão disse que era o diabo. Que era o diabo falando que Deus não falava através disso, não. Era em sonho. Deus fala com seus filhos. Se for assim, a Bíblia está mentindo. Quando ele falou com Samuel, foi o demônio falando. Samuel, agora Jesus disse assim, aqueles que são meus, minhas ovelhas conhecem a minha voz. O inimigo também fala, mas nós conhecemos a voz do nosso Pai. Então, quando você ouvir, você vai ouvir a voz do Senhor falando assim, não faça isso, né? Ou não é bem assim, ou vai, faça. Deixa eu contar mais um testemunho aqui nos
Meu Deus, eu a gente orava. Eu morava no Rio de Janeiro. Nunca esqueço, gente, foi tremendo. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu congregava numa igreja lá. Nós íamos num dia de batismo. Olha só, tremendo. Um dia de muitas filhas que se renderam e se batizaram. Foi mesmo. Uma delas era a minha filha, que ficou batizada, a minha Carol, que está afastada dos caminhos do Senhor, provisoriamente, né? Porque Jesus, ela é do Senhor, ela vai voltar. Aí eu vinha numa turma da igreja. Sabe quando vem aquela turma andando pra casa, todo mundo, eita, por favor, né? Tinha uma senhora sentada na calçada, bêbada. Aí a gente, meu Deus, foi tremendo, Rayane, não foi, você viu? Jesus, aí eu deita, tu viu aqui? Aí eu disse, Jesus, misericórdia. Aí na hora que ia passando, aí a mulherzinha disse, misericórdia mesmo. Aí a gente, poxa, olha, ô bichinha abençoada é crente, né? Aí em vez de dizer, é mesmo, irmão, misericórdia mesmo. Aí, poxa, ó, acabou de vir lá do culto, o padre, poxa, com a irmãzinha. Aí Jesus disse assim, eu não vos conheço porque eu estive nu e não me vestiste. Eu tive fome, não me deste comer. A gente precisa ter empatia pelo outro. Senão não entra no céuzinho não, viu, minha irmãzinha? Aí, minha irmã, eu não dei assim 5 passos não. Quando eu dei assim, eu disse, oxe, misericórdia. Aí o Senhor falou aqui. Volte e diga a ela que eu a amo. Gente, foi tão forte, que eu parei e o Senhor, volte e diga a ela que eu amo. E eu voltei nela, baixei e disse, olha, eu não sei porque que Jesus mandou dizer para a senhora, mas Jesus mandou dizer que ama a senhora. Aí ela chorou e disse, eu era uma missionária. Esse. Repita. Me arrependo também. Gente, eu voltei assim, eu não estava pisando no chão, não, estava pisando assim. É extraordinário. Eu era uma missionária, regente do grupo de senhoras da Assembleia de Deus. E hoje eu estou aqui nessa vida. E chorou. Eu disse, mas Jesus te ama. Vá para a igreja. Eu não consigo. Então, ela estava no vício, morando na rua. Eu disse, posso orar por você? E eu ali, ela disse, pode. E ela disse, olha, eu vou cantar. Aí eu cantava aquele hino. Aí ela falou, fala Jesus querido. Bêbada cantando. Fala-me hoje assim. Fala-me da tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu Deus. Olha, naquele momento eu orei por ela, chorei. Eu disse, Senhor, eu entrego ela nas tuas mãos. E ela chorou e disse, Jesus, me ajuda. Eu achei que eu andando aí a menina Alexandra, tá todo mundo na esquina me esperando e ao mesmo tempo com medo. Quando eu cheguei, fui chegando assim, o pessoal, tu é louca? Essa mulher podia estar com uma faca, ter te esfaqueado. Aí eu disse, gente, aí eu fui contar. Eu precisava da voz, eu precisava ter sensibilidade para ouvir o Senhor. Se eu tivesse endurecido meu coração, eu não vi mais nunca aquela mulher depois daquele dia. E se ela morreu no dia seguinte? Eu fiz a minha parte. Então nós precisamos ter sensibilidade porque Deus fala com os seus filhos na terra. E eu preciso ter ouvidos sensíveis para ouvir Deus falar. Pode ser que você não escute a voz de Deus audível, assim como aconteceu comigo, que não é uma coisa sempre, né? É uma coisa assim que você não sabe nem explicar. Você só obedece. Mas sensível para quando Deus falar assim, liga para a irmã Sibeli, ela está precisando. Sabe aquele negócio que está assim no coração? Aí você liga, irmã Sibeli, tá tudo bem, minha querida? Olha, eu estou ligando porque Deus está no meu coração para ligar para a irmã. Tá tudo em paz? E aí a irmã, verdadeiramente, o Senhor vai confirmar. Vocês já ouviram a parábola do porco espinho? Não. Ninguém ouviu a parábola do porco espinho? Lembro. Ó, era uma vez, no tempo do inverno, bem inverno mesmo, lá onde tem
montanhas, neve. Lá no Polo Sul, Polo Frio, sei lá, Polo alguma Polo coisa. Lá no Polo dos Polos, os porcos-espinhos, na época do grande inverno, todos os animais, eles se juntam e fazem montinho, porque eles se aquecem. Aí, quando eles se juntam, eles vão, aquele grupo que se juntou, se aqueceu, sobrevive. Os que não conseguem entrar no grupo e se aquecer, eles morrem congelados. Aí, o grupozinho do porco-espinho, a manadazinha do porco-espinho, eles começou a bater o frio, aí eles começaram a criar os grupozinhos, né, para se aquecer. Só que eles são o quê? Porco-espinho. Aí quando um se encostava no outro, aí meu espinho furava a irmãzinha e o espinho da irmãzinha me furava. Aí eu, me furou, me afasta. E o frio matando. E aí eu tenho que ser eu vou morrer. Aí eu vou de novo, ai! Então, os porquinhos que mesmo se ferindo, mesmo se espinhando, se machucando, ficaram em grupo, sobreviveram. Aqueles que não quiseram ser machucados com os espinhos do porquinho, né? Morreram congelados. Então, qual a moral da história? Vamos juntar os nossos espinhos e sobrevivermos. Assim é a igreja do Senhor. Eu sou um porquinho espinho. Eu tenho um monte de espinho. É por todo canto. A irmãzinha, Rayane, assim de espinho. Mas para mim sobreviver num grande frio, eu preciso me juntar a ela. Mesmo machucando ela e ela me machucando. Que juntas nós temos uma chance de sobreviver. Mas separadas, com certeza, nós vamos morrer. Então, isso é a igreja do Senhor. Porque eu tenho falha, meu irmão tem falha. E se eu me afasto do irmão, eu vou morrer e o irmão vai morrer. Mas se eu me junto com ele, nós dois vamos dar um jeitinho. Vai, irmãzinha, assim de lado. Ai, tá furando. Ai, mais pra cá, mais pra lá. Não, mais pra cá. Tá bom, aí, deixa aí, esse aí. Ai, entra um espinho aqui. Não mexe não. E sobrevive. Porque a tempestade vai passar. Aí quando o sol nascer e esquentar, aí a gente desencosta esses espinhos um pouquinho. Vai pra lá, irmão, um pouquinho agora. E assim é a vida do crente. Nós precisamos juntar os nossos espinhos. Pra doença, o corpo todo vai doer. E uma vez tinha uma irmã, uma abençoada, que aquela era mandada por Jeová mesmo. Olha, Deus que me perdoe. Ela era o foco, meu Deus do céu, de tirar minha atenção mesmo de tudo. Teve um dia que eu fui para um culto lá no Irmão Mi. Eu tava tão esquentada que eu disse, meu Deus, Jesus, não deixa ela chegar perto de mim não. Porque senão vai acabar nós acabando o culto na briga. E eu não quero isso não. Aí eu fui, né? Fui. Aí quando chegou lá, eu olhei pra ela, eu tava pronta pra brigar com ela. Pronta mesmo. Eu digo, se ela vir, dessa vez eu vou esganar ela aqui. Aí, quando foi de repente, começou uma palavra sobre amor, sobre perdão. Eu comecei a chorar. Aí, agora eu chorava, porque eu não conseguia perdoar. Aí eu peguei e fui, falei, né, com o irmão. Terminou o culto, eu chamei o irmão. Eu disse, irmão, eu nunca esqueço disso. Ô, irmão. Aí eu peguei e falei, né. Eu disse, irmão, olha, tem uma irmã aqui, que ela tá me tirando a paz. E a palavra hoje foi sobre amor. E eu não consigo perdoar ela. Eu só tenho vontade de quando ela pegar assim no pescoço dela. Aí ele foi e disse, mas quando você viu ela a primeira vez, isso já começou assim? Aí eu disse, não. Como foi que aconteceu? Não foi depois que fizeram amizade? Quando foi? Aí ele disse, sabe por que isso se alimentou? Sabe por quê? Porque você andou com um saco só. Você tem que andar com dois. Você andou com um só. E você escolheu juntar no saco tudo de ruim dela. A partir do momento que você se magoou, você já não viu ela mais com amor, como cristão. Você já botou ali uma trava, e dessa trava você botou uma pedra, e você foi acumulando aquilo. Você, a partir de hoje, você vai andar com dois sacos. Você vai andar com dois sacos.
tudo que você vê as atitudes dela de ruim, você vai colocar no saco furado. Porque você vai ver, você vai colocar e vai ficar ali mesmo. E tudo de bom você vai levar com você. E você vai olhar para ela e vai lembrar. Quando ela fizer algo de ruim, você vai procurar nos dois sacos. E um tá furado. No ruim, você não vai mais conseguir estar com aquilo perto de você, mas você vai olhar o bom. Então você vai olhar para aquela pessoa diferente. Comece a olhar. O maior segredo da gente perdoar uma pessoa e conseguir amar ela é olhando as qualidades. E quando vê os defeitos, você já tira isso da minha mente. E começar a admirar as qualidades da pessoa. De repente você não tem mais mágoa. Você acabou. Adorei a história do saco furado. Quando meu marido me fizer raiva agora, eu vou andar com 2 sacos. O saco furado e o saco... Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar.